Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos de 26 a 32. Enquanto o levavam, tomaram certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e impuseram-lhe a cruz para levá-la atrás de Jesus. Grande multidão do povo o seguia, como também mulheres, que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Porque se fizeram assim com o lenho verde, o que acontecerá com o seco? Eram conduzidos também 2 malfeitores para serem executados com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai carregando a cruz para o Calvário e aqui temos a presença de uma ajuda, a ajuda de Simão. Simão, que era de Cirene, uma outra cidade, estava vindo do campo. E aí, com certeza, vendo a confusão, aquele monte de gente, os condenados passando ali em procissão até o local da execução, ele parou para ver. E os soldados, vendo que ele era forte, que tinha condições, vem cá, você vai ajudá-lo. A gente até vê uma cena no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Se você ainda não assistiu esse filme, assista esse filme que vai te fazer muito bem, vai fazer muito bem para a sua fé. Quando você lê o Evangelho, você vai identificar muitas coisas muito concretas nesse filme. Bom, no filme, ele está ali com seu filho, inclusive, que depois se tornou um discípulo de Jesus. Agora eu não me recordo o nome dele. Paulo cita esse filho numa das cartas, e fala que é filho de Simão, e quando a gente vai olhar nas notas de rodapé, mostra quem é este Simão. Mas enfim, o guarda que estava levando Jesus na escolta ali, e pouco se importando com o que acontecia com os prisioneiros, ele vai vendo que Jesus não consegue carregar a cruz sozinho, que ele está desfalecendo, porque, diferentemente dos outros que vão ser crucificados, Jesus foi espancado a noite inteira e depois flagelado, castigado muito duramente. Então Jesus estava coberto de feridas. E a cruz era pesada, ele não podia mais carregar, não dava mais para carregar. Então pegaram Simão para levar. E nisso, enquanto Jesus ia à frente e Simão ia carregando a cruz para ajudar Jesus, algumas mulheres de Jerusalém ali, elas começaram a bater no peito, chorar e se lamentar. Por quê? Porque viam aquela cena, lembrando-se dos seus próprios filhos, vendo que Jesus era um inocente e diante da situação mesmo, do sofrimento que elas presenciavam, elas se compadeceram.
e ali manifestando sua tristeza, manifestando sua união de alguma forma com Jesus, e choravam por ele, né? Lamentavam por ele, né? Com pena, com dó. Mas Jesus, surpreendentemente, diz: não chorei por mim, não choreis por mim, chorai por vós, chorai por vós mesmos, por vós mesmas. E aqui eu coloquei esse título porque é para nós: chorai por vós mesmos. Nós, que às vezes assistindo um filme ou diante das páginas do Evangelho, a gente se lembra, né? A gente imagina, né? Como foi a paixão de Nosso Senhor, os sofrimentos dele, e a gente chora. E Jesus está dizendo: não chore por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Por quê? Porque está dizendo que o nosso sofrimento será também grande, porque seguimos ele. Aqui o sofrimento de Jerusalém, porque será pisoteada, massacrada, como Jesus já previu aqui no Evangelho de São Lucas por 2 vezes, mas também o sofrimento daqueles que seguirem Jesus. Nós passaremos também por sofrimentos. E Jesus diz mais: se fizeram assim com a madeira verde, o lenho verde, o que acontecerá com o seco? Jesus é o lenho verde. Ninguém queima uma madeira verde. Ninguém pega uma madeira verde para usar numa obra. Não. O carpinteiro, ele, antes de usar a madeira para alguma coisa, ele tem que deixar secar, ele submete a madeira a provas, né? Ela vai no tempo, ela pega sol, pega chuva, fica ali, secando ali. Ele protege, claro, de praga, né? Mas ele não pode usar a madeira verde. Quando você vai fazer uma fogueira, você tem que pegar um galho que está seco. Se você pegar algo verde, ele demora, ele tem que desidratar primeiro, ele tem que fazer muita coisa para depois poder ser usado. Você imagina? Jesus disse: se fizeram isso com lenho verde, porque eles conseguiram, eles usaram lenho verde, eles maltrataram Jesus, que é o Senhor. Quanto mais nós, que somos madeira seca, né? Que já passamos e não somos fortes o bastante. Somos quebradiços, somos frágeis. Nesse sentido, do verde que tem vida. E nós que não temos a vida em nós, teremos e temos a vida por Jesus. Nós não temos a vida em nós mesmos, porque podemos gerar para si próprios. Nossa vida, ela está em Deus. Nossa vida, ela vem de Deus. Sem mim nada podeis fazer. No Evangelho de São João, no capítulo 15, Jesus conta a parábola da videira e diz que nós somos os ramos, e se a gente não dá fruto, se a gente não está com ele, a gente seca e ela é cortado, jogado fora. A gente fica separado porque a gente não tem vida. Jesus, que é a vida, Jesus, que é a vida, ele foi tratado assim, quanto mais nós. Então, não choreis por mim, chorai por vós mesmos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as estéreis e as entranhas que não concederam e os seios que não amamentaram, ou seja, para não ver o filho, a filha, sofrer, se perder, ser maltratado. Era melhor não ver do que passar por esse sofrimento. Né? Porque para o povo judeu, principalmente, né? O povo de Deus, filhos são uma grande bênção. É fruto de bênçãos, porque a promessa está se cumprindo da grande descendência de Abraão,
Então a promessa está se cumprindo naquela casa, naquela família. Dias virão em que se dirá: felizes quem não tem filho, quem não amamentou. Olha, Jesus está dizendo que dias virão muito difíceis em que até aquilo que se espera por uma grande bênção era melhor não tê-la. E seios que não amamentaram, as montanhas dirão as montanhas cair sobre nós, né? Que na profecia de Oséias fala. Jesus está dizendo que o sacrifício dele por nós, ele é insuperável. Ele é insuperável, ele passou por isso por nós. Nós também, a sua imitação, sofreremos. De certo modo, de alguma forma, as dores da sua paixão. Alguns, dores físicas, os mártires, mas outros, o martírio branco, né? Dor física, mas aquela luta com uma enfermidade, aquela luta com um tipo de sofrimento físico que seja no trabalho, um sofrimento que seja emocional, psicológico, porque tudo isso Jesus sofreu para nos salvar. Então, chorai por vós mesmos. Preparai-vos para enfrentar o sofrimento que virá por causa do seguimento de Jesus. Vamos anotar no nosso diário. A promessa de Deus está nos versículos 29 a 31 e temos ordem também que está no versículo 28. Qual a mensagem de Deus para você hoje diante dessa palavra? Como colocá-la em prática em sua vida? Anota no seu diário. Tem que anotar. E vamos lutar para viver. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, porque tem vídeo todo dia. E deixar um like também, porque o seu like evangeliza. Ajuda a espalhar essa boa nova para mais gente. Porque muita gente tem Bíblia, mas não lê. Quer estudar, mas não é perseverante. E aqui a gente está fazendo as duas coisas, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Bom Senhor Jonas Abib. Então vem participar conosco, vamos fazer juntos. Na descrição do vídeo tem as informações que você precisa para começar. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.